Você já percebeu que os ambientes mais próximos são os mais complexos para a gente viver o melhor dos nossos relacionamentos? Quanto mais a gente tem tempo para conviver com alguém, mais a gente tem a possibilidade de se frustrar, se desencantar, mas também de fazer aquilo que nós não gostaríamos ou não devíamos fazer. É por isso que é tão complexo quando nós, olhando para as Sagradas Escrituras, tentamos perceber o que elas nos orientam a respeito de como viver em âmbitos como a família, o relacionamento conjugal, ou até mesmo no nosso ambiente profissional, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Porque todas as vezes que nós convivemos muito tempo com alguém, nós temos mais tempo para sermos nós mesmos. E aí fica mais claro, totalmente evidente, quem nós somos, as nossas falhas e as nossas limitações. Mas se nós olhássemos com um pouquinho mais de cuidado para a palavra de Deus e pudéssemos observar alguns princípios orientadores, nós perceberíamos o zelo e o cuidado dessa palavra para que a gente possa viver o melhor na esfera dos nossos relacionamentos. Nós temos conversado ao longo das últimas semanas sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, onde nós percebemos ali uma máxima de que não existe nada além de Cristo que pode nos fazer experimentar novas todas as coisas. E depois de apresentar de maneira muito clara quem é esse Jesus e como isso tem uma influência direta e traz consequências objetivas para a nossa vida, Paulo começa a falar sobre os nossos relacionamentos. Afinal de contas, uma nova vida, uma vida transformada, traz novas atitudes nos relacionamentos, não apenas com esse Deus que agora a gente conhece, mas com as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre tirar aquela roupa do antigo homem, a maneira como nós vivíamos, muitas vezes rasgada, rota e corrompida, e sermos revestidos, sobretudo, pelo amor, e vivermos isso num relacionamento, quando ele ajunta os seus discípulos. Afinal de contas, os discípulos de Jesus seriam conhecidos, ele mesmo disse, por amarem uns aos outros. Mas hoje a gente vai aprofundando um pouco mais essa perspectiva, falando sobre um novo rumo que essa compreensão a respeito de quem Deus é revelado em Cristo Jesus gera nos nossos relacionamentos e nos nossos relacionamentos mais próximos. Marido, esposa, pais, filhos, patrões, empregados. Para tanto, eu queria convidar você a abrir ou a ligar a sua Bíblia na carta aos Colossenses. A gente já está no capítulo de número 3, a gente vai ler do versículo 18 até o capítulo de número 4, versículo 1. Eu vou fazer aqui a leitura na NVI, na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar aí na Bíblia que você tem em mãos, mas o desafio que eu faço para você é que ainda durante a semana você leia e releia esse trecho da Palavra de Deus, que nos diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres, não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor
quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Ao longo do capítulo 3 dessa carta, como nós vimos semana passada, Paulo vai agora trazendo aspectos práticos daquilo que significa ser uma nova criatura. Porque se a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão, ela foi transformada, porque agora nós sabemos quem nós somos diante de Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de viver à luz dos princípios de Deus, mas em Cristo Jesus nós fomos resgatados para experimentar algo novo. Isso tem um impacto, porque Deus nos ama e nos aceita como nós somos e estamos, mas Ele nos ama demais para permitir que a gente continue da mesma maneira. Então Ele vai nos moldando a partir do poder e da ação do Seu Santo Espírito, e Ele faz isso a partir dos nossos relacionamentos. Quando a gente chega então agora, já na metade do capítulo 3, a gente percebe, tomando um cuidado muito grande, para nos trazer direcionamentos práticos para aquilo que é o mais diário e cotidiano da nossa vida. Os nossos relacionamentos a partir da nossa maior intimidade. E ele começa então a falar sobre isso no âmbito conjugal. E o bom da gente pregar expositivamente, olhando para alguns textos, cartas e livros bíblicos e passando por todos os livros, é que primeiro a gente fala de todas as coisas que a Bíblia tem para dizer. E segundo, ninguém pode nunca acusar os pastores de que eles estão falando de algumas coisas por algumas razões específicas. É a palavra de Deus que fala. Então a gente não pode fugir de alguns assuntos, ainda que eles pareçam, não que eles sejam, mas ainda que eles pareçam pouco palatáveis. E quando a gente olha para a carta aos Colossenses, assim como o texto aos Efésios, onde Paulo faz uma menção parecida, isso gera para alguns uma certa inquietação, porque quando ele vai falar dos relacionamentos, a primeira coisa que ele diz é: mulheres, sujeitem-se a seus maridos. E eu sei que na nossa cultura, quando a gente fala de submissão feminina, isso muitas vezes cai mal. Eu lembro de uma ocasião onde eu fui convidado para celebrar um casamento e a noiva então, na conversa comigo, disse: pastor, o senhor fica à vontade, o senhor pode falar de qualquer texto bíblico no meu casamento, até sobre a besta do Apocalipse, mas o senhor não vem com aquele papo de que a mulher tem que se submeter ao marido, por favor. E eu até fiquei pensando que a besta do Apocalipse dá um bom texto para casamento, mas o que as pessoas muitas vezes não conseguem entender são as razões por detrás daquilo que Paulo está escrevendo, e que se a gente simplesmente observasse com um pouquinho mais de atenção e menos julgamento, isso traria uma grande libertação para nós. Porque tanto aqui na carta aos Colossenses, quanto na carta aos Efésios, quando Paulo está falando da sujeição feminina, primeiro ele não está fazendo aqui uma separação entre homens e mulheres, dizendo que mulheres devem ser sujeitas aos homens porque isso é uma questão hierárquica. Não, homens e mulheres são diante de Deus essencialmente iguais, todavia funcionalmente diferentes. Eles têm papéis e eles têm demandas diferentes uns dos outros, isso é natural. Ele traz aqui diversos aspectos desses dois momentos sobre a importância do papel da mulher como aquela que auxilia o homem, que tem a responsabilidade da parte de Deus, da liderança, acima de tudo, espiritual na sua casa. E é interessante como muitas vezes os homens, eles gostam do papel da liderança na casa e dizem que isso tem a ver, inclusive, com o mandamento bíblico, mas eles não entendem que isso tem a ver com um viés espiritual e eles muitas vezes deixam de lado essa responsabilidade. A mulher aqui que auxilia e apoia ao seu marido, ela está cumprindo o mesmo papel que o Espírito Santo de Deus, o auxiliador, tem para conosco. E mais, aqui ele está trazendo um aspecto em um contexto onde isso não era nada
muito normal. Eu não sei se você sabe, mas quando nós olhamos para os escritos do primeiro século e nós vemos algumas coisas relativas ao papel da mulher ou mesmo das crianças, elas nem sequer eram contadas quando isso era necessário, quando se fazia alguma conta. Você vai ver que quando os evangelhos, por exemplo, falam a respeito das multidões ao redor de Jesus, você vai encontrar coisas do tipo, tinham 5.000 homens, e mulheres e crianças. Mulheres e crianças eram propriedade do marido, do pai, do esposo. Falar de uma sujeição geral não era algo muito diferente, mas todas as vezes que Paulo está trazendo isso aqui, ele está fazendo isso em uma outra perspectiva. Não numa perspectiva meramente hierárquica de alguém que é inferiorizado, mas alguém que tem o complemento de uma missão. Uma missão que foi dada a homens, de fato, viverem um relacionamento sério de intimidade com Deus e derramarem isso sobre as suas famílias. E agora, essa submissão, essa complementação de missão a essas mulheres que agora, junto com seus maridos, vão poder viver o melhor de Deus na esfera das suas famílias. Em outro momento, Paulo vai dizer que a mulher deve tratar o seu marido com respeito. E eu diria, isso é uma sabedoria que muitas vezes nós deixamos passar desapercebida, mas que pode trazer aspectos práticos muito positivos para o seu casamento. Aconselhando casais ao longo aí dos 20 anos do meu ministério, eu percebo que muitas vezes alguns problemas poderiam ser facilmente resolvidos se homens e mulheres observassem um pouco mais aquilo que a sabedoria de Deus nos orienta. Nesse caso, mulheres que têm essa sabedoria de respeitarem os seus maridos vão experimentar algo muito diferente no seu casamento. Afinal de contas, é comum a gente lidar com algumas situações que, por falta de sabedoria, a mulher, diante de outras pessoas, ela falta para com o seu respeito para com o seu marido. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do outro lado e das expectativas da mulher e como ela espera ser amada, mas agora eu queria me dirigir especificamente para as mulheres e, sobretudo, para as esposas. Sabe o que o seu marido espera de você? Que você o respeite. E repare, isso não significa que você tem que baixar a cabeça para tudo que ele diz, ou que você não deve discordar de nada que ele faz ou faz. Mas você deve fazer isso com sabedoria. Se você está diante de diversas pessoas e você desrespeita o seu marido, dizendo que ele está errado, que tudo que ele faz é de maneira equivocada, simplesmente você está dizendo que o líder espiritual da sua casa é alguém incapaz, e você o está expondo na frente de todas as pessoas. E isso é aquilo que de pior você pode fazer para com seu marido, porque a expectativa que ele tem de você é que você o respeite. E repare, eu não estou dizendo de maneira nenhuma que o seu marido é um ser perfeito, que caiu do céu por descuido, um anjinho com asas que nunca erra. Não é isso. Tirando o da Aline, cadê? O marido da Aline é assim, não, ela não está aqui, então eu posso fazer esse tipo de brincadeira. Mas não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, ainda que o seu marido, lá no churrasco da família, no encontro entre amigos, ele diga ou faça aquilo que ele não deveria, e você perceba, não torne isso público para o constrangimento ainda maior. Seja sábio. A Aline de vez em quando me belisca por debaixo da mesa, talvez essa possa ser uma possibilidade para você. Mas você pode chegar em casa e dizer assim, meu bem, assim não dá. Isso que você disse, isso que você fez, não está certo, não é o melhor, não está correto, traz prejuízos. Você não só tem a liberdade de fazer isso, como você tem a responsabilidade de fazer isso. E isso é uma maneira de você mostrar respeito ao seu marido. Por quê? Porque você está zelando pelo amadurecimento, pelo crescimento, pelo desenvolvimento dele como líder espiritual que Deus colocou sobre a sua casa. Então, mulheres, respeitem os seus maridos. E maridos, nesse sentido, eu vou fazer um pedido para vocês. Facilitem o trabalho das suas esposas.
sejam homens respeitáveis. Porque às vezes fica um trabalho muito pesado para a mulher, porque ela tem que respeitar alguém que não merece nenhum respeito. Mas se você achava que a parte tensa dessa carta ou desses ensinamentos era Paulo dizer para as mulheres que elas deveriam ser submissas, eu vou dizer para você que você está redondamente enganado. Você não poderia estar mais equivocado. Porque a tensão dessa carta e desses ensinamentos, ela não reside em Paulo dizer que mulheres deveriam se submeter, afinal de contas, isso era natural. O que é contracultural aqui é Paulo falar sobre o papel do marido. Ele vai dizer que os maridos devem amar as suas mulheres, não tratarem com amargura. Aos Efésios, ele vai dizer que ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Sabe o que isso significa? É você estar disposto a entregar sua própria vida pela mulher que Deus colocou ao seu lado. E em uma cultura onde mulher não passava de uma mera mercadoria, ouvir esse tipo de coisa era completamente contracultural. E aí nós temos o desafio agora do outro aos maridos de amarem e amarem e amarem as suas esposas. E venhamos e convenhamos, amar não é uma coisa muito fácil de se fazer. E repare, eu tenho sempre ensinado para vocês que quando eu falo aqui biblicamente a respeito de amor, eu não estou dizendo sobre um sentimento gostoso no coração, cheio de flores, borboletas e fogos de artifício. Eu estou falando de atitudes, mas ainda assim que nós tenhamos essa compreensão, ter essas atitudes são um tanto complexas, mesmo que você tenha às vezes a boa intenção, porque você, marido, pode ter a boa intenção de demonstrar amor à sua esposa, mas está fazendo isso de maneira equivocada, ou talvez de uma maneira que ela não se perceba amada. Eu lembro que logo no início do meu ministério, eu estava trabalhando um tempo de discipulado com alguns casais que tinham pouco tempo de casados. Eu lembro que na ocasião, eu acho que eu e a Aline, a gente tinha cerca de 5 anos de casado, a gente já vai fazer 20 ano que vem. E esses casais eram casais com 6 meses ou menos de casamento, e a gente percebeu nessas conversas que uma dessas famílias estava passando por um momento já difícil, complicado, entre o marido e a esposa, e conversando um pouco mais sobre aquilo, a gente foi perceber algumas dinâmicas da vida deles. Ele era um cara que veio de um contexto de uma família onde o pai era ausente, onde nunca deu atenção e tempo para ele, principalmente, para toda a família, e ele cresceu com uma coisa na sua mente e no seu coração, que quando ele construísse a sua própria família, ele ia, a tempo de qualidade, dar o melhor do seu tempo para sua esposa e para os seus futuros filhos. A sua esposa, todavia, se amada e demonstrava amor de uma maneira um tanto quanto diferente. Ela era alguém que gostava muito de servir, de fazer as coisas para os outros. Então ele, ao chegar em casa, no fim da tarde, ficava sentado na sala, disposto a conversar sobre o dia, como foram as coisas, e ela ia para a cozinha para preparar o jantar para ele. Ele ficava frustrado na sala, porque ela não dava atenção para ele, e ele estava disposto a dar atenção para ela. Ela estava frustrada na cozinha, porque ela estava servindo a ele, e ele nem sequer se dispunha a ajudá-la. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, leia um livro que fez muito sucesso um tempo atrás, falando sobre as maneiras de se sentir amado nesse sentido, e você vai perceber o que eu estou falando. Quando nós não encontramos a maneira da pessoa se sentir amada, às vezes a gente pode até estar demonstrando amor, mas a pessoa não está se percebendo amar. Ali não está aqui, mas a gente brinca muito com isso, né? Que nós temos maneiras diferentes de se percebermos amados, e eu levo muito isso para palavras de incentivo e de elogio. A gente que gosta de confete, então um dia que você quiser me elogiar, pode jogar confete, eu gosto. E eu acabo fazendo isso também, dizendo, você está bem vestida, você está bonita, sua roupa está legal, o seu cabelo, você fez isso e tudo está lindo, e ela, ok. E tem dias que eu faço algumas coisas que na minha cabeça eu nem sequer estou demonstrando amor, do tipo arrumar a cama ou tirar o lixo do banheiro, e ela para e me olha com um olhar apaixonado e diz, muito obrigado, porque ela se sente amada de uma maneira diferente. São linguagens
de amor diferente. Então, maridos, você tem um desafio. Compreenda como a sua esposa se sente amada. E se a gente vai para essa linha de linguagens de amor, falando de tempo de qualidade, de palavras de incentivo, de toque, de presente e todo esse tipo de coisa, serviço, geralmente mulheres não são mono e às vezes ela se sente amada de mais de uma forma. Então vou orar por você para que Deus te dê graça, né? E você consiga demonstrar esse amor. Você consegue ver a responsabilidade que nós temos enquanto maridos? Amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e fazer com que elas percebam isso. Agora, do mesmo jeito que eu falei para os maridos, eu vou falar para as esposas. Esposa, facilita o trabalho do seu marido. Seja uma mulher amável, porque às vezes nós nos tornamos pessoas intragáveis e é difícil de demonstrar amor nessa condição. Você consegue perceber o que Paulo está fazendo aqui? Ele está cuidando de elementos que são práticos, são conselhos que você pode dizer simples e bobos, mas que eles vão fazer a total diferença dentro do relacionamento. Quando maridos amam as suas esposas, esposas respeitam os seus maridos. Mas ele vai estendendo isso um pouco mais, e ele fala sobre a relação de filhos e de pais. Semana passada, durante a nossa escola bíblica dominical, a gente pôde falar um pouquinho sobre o 4º mandamento, se aprofundar nisso, e fica aqui já o seu convite. Se você tem participado dos nossos cultos e não tem ficado para a escola bíblica dominical, nós temos tido a oportunidade aqui de refletir de maneira muito profunda ao longo dessas semanas nos 10 mandamentos. Isso tem ajudado bastante de forma prática a gente viver como discípulos e discípulas de Jesus. Então, fica o apelo, depois do nosso café, depois de passear no bazar, fique um pouquinho mais, estenda o seu tempo aqui na igreja para participar da nossa escola bíblica. Eu tenho certeza vai ser um tempo abençoador para você e para a sua família. Mas ele diz então no versículo 20, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Essa visão, né, que nós trazemos em relação, inclusive, a esse mandamento de honrar pai e mãe, de colocar em grande valor, em grande peso pai e mãe, está sendo repetida aqui por Paulo aos filhos, dizendo, obedeçam, se submetam. Você, filho, ainda muitas vezes não consegue perceber o que é melhor para você. Seus pais viveram um pouco mais, eles têm mais experiência, eles vão te ajudar nisso. Se submetam aos seus pais, obedeçam aos seus pais, o Senhor se agrada. Existia dentro do contexto judaico principalmente essa relação muito direta, de que aquilo que se fazia pelos pais, se fazia também diretamente ao Senhor. O Senhor se agrada com isso. Eu sei do desafio que nós temos, quando nós lidamos com essa coisa de honrar, de obedecer, pai, principalmente depois que a gente cresce e a gente percebe que algumas das atitudes dos nossos pais não eram assim tão dignas de serem obedecidas, e eles não eram tão dignos de serem honrados. Mas repare, faça isso em uma perspectiva daquilo que agrada ao Senhor, enquanto responsabilidade que nós temos, para que a gente possa viver o melhor dentro desse relacionamento. E ele então, dessa vez, traz um outro ponto, indo além daquilo que nós temos no 4º mandamento, mas trazendo também uma orientação muito clara aos pais, dizendo, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. E às vezes a gente tem uma facilidade de fazer isso, às vezes de comparar os nossos filhos entre eles, às vezes de não entender qual é de fato o nosso papel no crescimento e no desenvolvimento deles, que tem a ver com o ensino para eles, à luz daquilo que o Senhor nos ensina, e inclusive a disciplina de maneira correta,
para o crescimento e desenvolvimento deles. Pais, olhem para os seus filhos com essa responsabilidade, não os irritem, para que eles não desanimem, mas invistam tempo na vida deles. Hoje o Jorge fez um apelo aqui para vocês, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem conversado muito isso nas reuniões da nossa equipe pastoral, do grande desafio que muitas vezes nós percebemos enquanto igreja, de tratar aspectos espirituais na vida das crianças. Sabe por quê? Porque nós entendemos que nós temos parte desse papel a ser realizado, sim. Nós não tiramos os nossos filhos daqui simplesmente para serem entretidos no parquinho. Eles são ensinados e direcionados à luz das Escrituras. Desde cedo, à luz do Evangelho, eles podem perceber quem eles são, que são pecadores e carecem de um Redentor. Eles são instruídos a olharem para a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, como algo que vai orientar o caminho deles, a perceberem que eles podem buscar em Deus, no Senhor, alento, consolo e conforto nos momentos mais difíceis, que vai lançar fora o medo do coraçãozinho deles. Só que muitas vezes a sensação que nós temos é que a gente está nessa jornada sozinhos, quando deveria ser o contrário. Quando essa responsabilidade deveria ser assumida de maneira efetiva pela própria família. Nós estamos aqui para te apoiar. Se você tem dificuldade de caminhar com o seu filho, naquilo que você tem que ensinar, como ter um tempo de oração com ele, como poder ler para ele alguma história da Bíblia, e você quer ajuda, você pode falar comigo, com o pastor Paulo, com o pastor Henrique, com os nossos seminaristas, com o pessoal que está no Ministério Infantil, com o Jorge que está à frente disso, com todas as pessoas que ali estão servindo. Nós estamos aqui para te ajudar, para que você possa fazer isso da melhor maneira possível. Mas invista nisso, assuma a responsabilidade da vida espiritual dos seus filhos. Eu falo isso aos pais e faço um adendo de responsabilidade a você, homem, pai, que muitas vezes acha que a responsabilidade espiritual da sua família deve ficar com a sua esposa, ensinando os seus filhos e vivendo os momentos de ensino bíblico com seus filhos. Assuma essa responsabilidade, é nossa responsabilidade. Eles precisam também ouvir de nós. Conte histórias à luz das Escrituras, conte histórias que tragam valores e princípios bíblicos aos seus filhos. Ensina os seus filhos no caminho onde eles devem andar, para que eles não se desvie. Paulo continua no contexto dessa carta, ampliando agora um pouco mais, depois do aspecto conjugal e do ambiente, ele vai para aquele momento onde nós nos encontramos com outras pessoas no dia a dia. E aqui ele fala sobre uma característica de um tempo onde você tem servos que servem por diversas razões, ou por um contrato, ou mesmo por escravidão, e ele fala do papel dos seus senhores nisso, e nós encontramos então no versículo 22 uma orientação que eu acho ela pode ser muito útil para a nossa vida profissional. Em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. E esse direcionamento, eu diria, ele pode ser muito útil para a maneira como nós enxergamos a nossa vida profissional e o nosso papel lá no nosso trabalho. Às vezes a gente acha que está enganando, né, o nosso chefe quando a gente faz um tempo maior de almoço, ou a gente gasta mais tempo trancado dentro do banheiro vendo o Instagram do que trabalhando, mas na verdade a gente está fazendo isso diante de Deus. A responsabilidade de fazer com zelo. É verdade que a gente tem na nossa cultura uma ideia equivocada em relação ao trabalho. A gente acha que trabalho é consequência do pecado, né? Tem gente que fala assim, tá vendo? O trabalho existe porque Adão e Eva pecaram, tá vendo? Deus falou lá que ia ser castigo. Não, o castigo não é o trabalho. O trabalho é uma dádiva, um presente que Deus nos dá. O castigo é o suor do rosto. As coisas ficam mais complicadas por conta do pecado. E isso influencia todas as esferas da nossa vida, os nossos relacionamentos e no trabalho também. Olhe para o seu trabalho de uma maneira diferente. Ele não é o seu fim último, mas ele é um espaço onde Deus prepara para você exercer a sua vocação. O seu trabalho é um espaço que Deus prepara para você exercer a sua vocação. Então faça com zelo, da maneira que você puder, aonde Deus te levar, em velhos caminhos, em novos caminhos. Esteja aberto a olhar
para esse ambiente também com uma missão. Às vezes vai ser difícil e dura, às vezes é mais do que a gente pode suportar, a gente sente. Mas perceba o nosso papel e a nossa responsabilidade de fazer aquilo que nós fazemos com sinceridade de coração, por temermos ao Senhor. E isso se dá para aqueles que estão na posição de liderança, porque muitas vezes nós falamos a respeito disso e Deus te deu o privilégio e a oportunidade de estar na chefia, na gerência, na administração de alguma coisa, e você diz: isso mesmo, pastor, precisa falar isso porque meus funcionários lá na empresa, você precisa ver, precisava ter uma aula disso aí de Bíblia para ver se muda. Mas e o outro lado? E se Deus te deu esse privilégio, essa responsabilidade diante dele, de ser alguém que tem esse papel de liderar, de estar à frente de outras pessoas? Já no capítulo 4, no versículo 1, ele diz: senhores, deem aos seus escravos, aqueles que estão sobre vocês, o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Da mesma maneira, independente do seu papel, se você se submete a alguém, ou se você tem muitas pessoas que se submetem a você, faça isso com a convicção de que existe um Senhor nos céus, a quem você se rende. Um Senhor nos céus que se preocupa em te orientar, em trazer princípios para você, para que você possa viver a vida da melhor maneira possível, fazendo aquilo que você também gostaria que fizessem por você, e viver da melhor maneira possível as relações que nós encontramos aqui na história. E isso tudo se dá porque nós somos desafiados a um novo rumo no nosso âmbito espiritual, para todos aqueles que são uma nova criatura. Nós temos dificuldade em viver isso nas esferas do nosso relacionamento pela nossa condição, mortos em delitos e pecados, sempre com a propensão ao mal, a não fazer o que deveria, mas fazer aquilo que não deveria. É por isso que a gente tem dificuldade como marido, como esposa, como pai, como filho, como patrão e empregado. Essa é a nossa realidade. Mas em Cristo Jesus, nós somos completamente restaurados e renovados. A restauração do Senhor, que estabelece o seu reino, ela traz efeitos na nossa vida de forma integral e completa. Não apenas em termos de endereço no céu, mas vivermos agora de maneira prática, transbordando desse evangelho em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as nossas relações. Repare, quando Paulo está falando de todos esses princípios para você observar nos seus relacionamentos, ele sempre vai dizer coisas do tipo: como convém a quem está no Senhor, pois isso agrada ao Senhor, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, aquele que nos amou e fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer, aquele que nos comprou com seu sangue, aquele que nos lavou e nos redimiu. É a Ele que nós estamos servindo. Então, esposas, se submetam e respeitem os seus maridos. Façam isso porque vocês estão servindo ao Senhor. Maridos, se entreguem até a última gota do seu sangue ao amar suas esposas. Façam isso porque vocês estão servindo ao Senhor. Filhos, honram e obedeçam os seus pais, porque vocês estão servindo ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, mas os instruam e os ensinem no caminho do Senhor, porque vocês estão servindo ao Senhor. Trabalhadores, empregados, vivam de maneira efetiva e honesta no seu trabalho, porque vocês estão servindo ao Senhor. Patrões, líderes com responsabilidade, se preocupem e zelem por aquilo que há de melhor para a vida daqueles que Deus confiou a você, porque vocês estão servindo ao Senhor. A gente pensar um pouquinho sobre tudo isso. Afinal de contas, a palavra de Deus nos leva a refletir aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Deus não nos criou para sermos felizes, não do jeito que muitas vezes a gente imagina que é felicidade. Tudo acontecer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e ao nosso favor. Ele nos criou para vivermos para Ele e a partir dele seguirmos rumo à maturidade. Você percebe como seus relacionamentos podem te ajudar nesse sentido? Como anda o seu relacionamento conjugal, marido e esposa? Talvez hoje seja o dia
que Deus está te dizendo, algumas coisas precisam ser repaginadas. Talvez você, esposa, está aqui hoje e você olha para você mesmo e você percebe que você não consegue respeitá-los. Talvez você, marido, está aqui hoje, olha para você e percebe que você não consegue amar a sua esposa. Posso te dizer uma coisa? O Senhor Jesus, uma vez em um casamento, realizou um milagre impossível. A água se transformou em vinho. Esse é o Deus que a gente crê. O Deus que pode fazer nova todas as coisas. Que quando tudo parece acabado, Ele faz o melhor. A minha oração é que Ele possa fazer isso no meu casamento, no seu casamento. E Ele nos instrui para que a gente viva isso. Maridos, amem suas esposas. Esposas, respeitem os seus maridos. Filhos e pais, talvez a relação esteja nebulosa, tempestuosa. Talvez você, filho, não consegue nem sequer mais olhar para o seu pai, para sua mãe. Talvez você, pai, mãe, não consegue mais conviver com seu filho. Deus pode fazer nova todas as coisas. Ele pode transformar a sua casa. Ele pode transformar os relacionamentos. Ele te dá uma nova perspectiva, porque não tem mais a ver comigo e com nossa vontade, com o nosso gosto. Tem a ver com servirmos ao Senhor, fazermos isso com alegria, da melhor maneira possível. Talvez você esteja aqui nessa manhã, cansado e sobrecarregado do seu trabalho, querendo desistir ou já tendo desistido. Que Deus traga um renovo para você. Que esse ambiente, em nome de Jesus, não seja mais um ambiente de tensão, mas seja um ambiente de missão. Você que tem a responsabilidade de liderar, que você leve a sério aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus nos criou para cuidarmos uns dos outros. Por isso, na medida em que nos sujeitamos a esta missão, vivemos para Ele e demonstramos amor uns para com os outros. Como você tem cuidado da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Quando vivemos para Deus, encontramos verdadeira felicidade, pois Ele é a fonte real da satisfação. Você pode viver o melhor dos relacionamentos, porque em Jesus você vive o melhor de Deus. Viva para glorificar a Deus, encontrar prazer no relacionamento com Ele, em tudo que você fizer, e traga isso para o seu dia a dia. As palavras das Escrituras não são algo escrito há muito tempo atrás, meramente para normatizar algum moralismo. Elas são palavras de vida, que libertam, que transformam e que podem mudar o seu casamento, a sua família e o seu trabalho. Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Deus eterno, nós nos rendemos ao Senhor, pedindo, tem misericórdia de nós. É tão difícil, Deus, vivermos os seus preceitos na nossa vida cotidiana. Por isso nós pedimos que por meio do Teu Santo Espírito o Senhor nos capacite a sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores funcionários, melhores patrões. Que nós possamos fazer isso para a sua glória e que nós possamos, dessa maneira, fazer o Senhor sorrir. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.